por uma experiência particular, individual e não coletiva. Quando eu cheguei no sistema solar de Alor, eu vi um corpo planetário amarelo, lindo. E esse corpo planetário, ele é do tamanho do nosso planeta. E ao redor dele, gente, existe um anel de cor verde, semelhante ao anel de Saturno. Correto? E olhar para esse planeta amarelo, com um anel ao seu redor, verde, um verde claro, bonito, e olhar para as 5 luas que orbita esse planeta, e ver as esferas orbitando o planeta, cuidando da atmosfera de energia do planeta, e você vê cruzadores extraordinários, lindos, de modelos excepcionais sair e entrar do planeta, sair e entrar, e você vê, quando você entra nesse corpo planetário belíssimo, você olha, gente, para baixo, e você vê uma floresta, uma vegetação sem igual. Você olha lagos perfilados de uma forma sincrônica. Quando você vai passando pela relva e pelo campo, ou melhor dizendo, os campos, e você vê aqueles animais gigantescos correndo, e você olha e você vê grandes naves que estão na vertical, decolando, e você não vê fumaça, você não vê fogo, você vê um propulsor de cor azul, envolvendo da metade da nave para baixo, impulsionando ela para o alto, e você sente aquele barulho como se fosse um trovão, aquele barulho envolvente que te treme por dentro. E quando você chega e você é recebido pelos tepetelirianos, que são a nossa família estelar, que são uma tipologia que tem somente 1,80 m de altura. São magros, esbeltos, possuem somente 2 dedos compridos na mão. O crânio é um crânio arredondado, correto? Os olhos são pequenos, não são grandes. E você vê eles usando um macacão feito de uma fibra que muda de cor como se fosse a pele de um camaleão. E você olha para aquela pele amarela, opaca, desses irmãos das estrelas, e você olha para aqueles braços um pouco comprido ao proporcional do nosso, e você vê que todos, tanto homens como mulheres, são uma tipologia familiar semelhante, correto, aos Solipterae, que foi catalogado naquele livro russo. Existe um vídeo que eu vou deixar para vocês, eu já deixei uma vez, mas eu vou deixar de novo, de uma tipologia que foi apresentada, agora eu não me recordo se foi pela CIA ou pela KGB,
Mas quando você olha para aquela tipologia, você sente um amor tão grande, uma simplicidade. Os tepetelirianos de Alor, eles são semelhantes a eles. Então, quando vocês olhar o tamanho do crânio e o design da boca, e do nariz e dos olhos, vocês vão ver que a cabeça são dos tepetelirianos. Só o corpo, que é um pouco diferente porque é maior. Mas o ser dessa imagem, ele não é um tepeteliriano, correto? Ele é um Soliptihai, que não foi capturado, correto? Ele veio para dar algumas informações. Só que eu não sei se é a KGB que disponibilizou o vídeo, se é a CIA, não sei. Correto? Mas é para você ter uma alusão daquilo que eu estou falando para você. Então, quando você olha para eles, você vê ali uma tipologia de 1,80 m. Todos são iguais no tamanho. Lá não existe um rei instituído pelos criadores, porque é uma raça, correta, que evoluiu por conta própria, como é o caso de Leap, certo? Eles assistiram a história da criação de perto, porque é uma raça de bilhões de anos. Eles se produzem entre eles através da concepção sexual, e eles estão na 14ª densidade ou dimensão. E eles não receberam ainda a imortalidade dos criadores, porque eles estão em análise. Certo? Os tepetelirianos têm um carisma tão, assim, amigável, têm um carisma, assim, tão lindo, e são tão abertos e tão bondosos, que, para você ter uma ideia, quando eles me viram sair da nave, junto com a Gnachete, junto com Akonts, com Radená e outros que ali estavam acompanhando também a Gnachete, que são de Sírios do planeta Galamiak, quando isso aconteceu, quando eu saí ali, sem a necessidade de uso de máscara, como antigamente era feito, mas depois que eu fui reformulado, vamos dizer assim, depois que eles adaptaram o meu código celular e o meu código genético, e devido a tantas viagens, o meu corpo se adaptou a isso, e somente quando a atmosfera é densa e química é que eu faço uso de equipamentos para que eu possa respirar. Do contrário, eu respiro normal. Certo? A única percepção que eu tenho é em relação à gravidade. Tem hora que parece que o meu corpo está um pouco pesado, tem hora que parece que está um pouco leve, mas inclusive até isso está sendo corrigido, porque as coisas são corrigidas de forma gradual, graduativa, certo? E quando eu saí da nave ali e fui apresentado a eles, e tinha muitos ali, você olha para eles, todos parecem ser iguais. Todos. Eles não têm cabelo, correto? O crânio é arredondado, grande. Eu vou deixar esse vídeo para vocês do Soliptihai, para você tirar uma referência. Então você vai ver o Soliptihai, porém, quando mostrar o braço, você vai ver e vai entender que os tepetelirianos, eles têm somente 2 dedos, correto? Nas mãos. Os pés, eles estavam calçados de botas, que é uma bota que é interligada à roupa que eles vestem, que é um macacão, certo? Que eu vou dizer para vocês que é um macacão multicor, porque o macacão, ele se via e se projetava em diversas cores, como se fosse a pele de um camaleão, correto? Essa civilização, ela não foi criada por uma civilização hostil, não. Quando o fragmento dos criadores
foram distribuídos e a Mãe Natureza os projetou à vida, eles nasceram, cresceram, foram criados como eram os Raiazinhos, os nossos ancestrais. Só que nenhuma raça hostil, por mais que na constelação de Órion impera muitos répteis e muitos draconianos, os que ali estão, certo? Em 95% não são hostis e nunca serão. Certo? Porque esses draconianos, para que você me entenda, e a raça reptiliana, para que você possa compreender, eles alteraram a sua genética e mudaram o instinto agressivo por si só. Correto? E quando os criadores e os construtores mais antigos viram isso, o que eles fizeram? Proporcionaram a eles a imortalidade. Então, os tetrapetrelianos, eles vieram de uma linhagem pura, porém sem um líder. Correto? Porém sem um líder. Porque eles foram criados e semeados por uma outra raça muito mais antiga. Então, quando essa raça semeou eles, houve a aprovação dos criadores e das raças construtoras mais antigas. E o que aconteceu? Eles prosperaram. E nenhuma civilização hostil chegou ali no planeta. Correto? E quando desci da nave e fui apresentado a eles por Agnachete, eu fui apresentado à liderança instituída pelo planeta, pelos que habitam ali no planeta, lembrando que aqueles que eles instituíram como sendo os líderes dos conselhos são aqueles que dos quais ficarão por toda a eternidade até a existência. Hoje, os teptelerianos, eles vivem 850 anos. Depois o que é feito? Eles vão, correto? Esvaziam-se das suas consciências. O corpo biológico, ele é descartado. É criado um novo corpo biológico em laboratório, correto? Não através da concepção sexual, porque a vida, através da concepção sexual, ela vem da centelha universal virgem. Mas a consciência, que é a centelha do indivíduo que deixou a vida, né, e viveu 850 anos, a consciência é preservada. E você sabe onde é preservada porque eu já falei isso. Em Grempec. Eles são levados em Grempec. O corpo de primeiro plano deles é transformado em pó, conforme já narrei diversas vezes. A consciência é preservada e colocada na esfera que tem um olho amarelo, que eu falei para vocês. E a consciência é dada ao seu familiar. Eles voltam para o planeta, para o sistema solar de Alor, cria de forma biológica um corpo biológico, através da estrutura genética do corpo que ele teve, através do fragmento do pó, do qual foi desmaterializado. Quando o corpo cresce in vitro, correto? Eles transferem a consciência para um corpo novo que vive mais 850 anos. Então, a estrutura celular e genética biológica dos corpos tem a validade de 850 anos. Então, quando eu desci ali, pessoal, eu tô pulando igual macaco de galho em galho, porque eu fico muito emocionado quando eu falo isso, e tento da melhor maneira possível me expressar a vocês. Quando eu desci da nave, fui apresentado a eles,
e tudo isso que eu narrei faz parte da história deles, todos vieram a mim, e o engraçado é que 2 deles transpassaram seus braços debaixo do meu, e nós saímos de braços dados por toda a cidade. E o interessante é que, devido ao processo que Zamaniel me submeteu, quando eu recebi o entendimento de todas as simbologias, Zamaniel também me deu o entendimento através do desbloqueio para que eu entendesse qualquer língua alienígena. Qualquer língua alienígena. Então, eles falam o dialeto deles. Vamos colocar assim, na língua nativa deles. Independente de qual seja, eu consigo entender na minha mente como se fosse a minha língua nativa, o português. E quando eu falo, correto? Eu falo a minha língua nativa em muitas das vezes, porque ali está sendo o primeiro contato com essa civilização, e eles, por terem uma evolução psíquica de 100%, eles usam, para vocês terem ideia, eles usam 100% da capacidade cerebral deles. Eu já falei isso uma vez. Então, quando você fala a sua língua nativa, seja o brasileiro que está lá, ou seja o americano, ou seja o europeu, não interessa. Nas nossas línguas aqui, em ELEAP, nessa diversidade de idiomas que temos, independente de você ser de qualquer nação, mas quando você chega lá e você abre a sua boca e você fala e expressa a sua língua nativa, ou seja, no meu caso, o português, eles entendem naturalmente. Correto? Naturalmente. Eu só não vou imitar aqui como é o dialeto deles, porque vai ficar muito engraçado nesse vídeo e eu acho que não é necessário isso. Correto? Mas para finalizar, eu quero dizer a vocês que essa é mais uma das experiências que eu tive e venho tendo. Ali, junto com os tepetelerianos do sistema solar de Alor, ali eu conheci, em um prazo de 5 dias que eu fiquei ali, calculado em um espaço de 19 dias terrenos, ou melhor, terrestres, eu pude estar de perto e em contato com as suas florestas, com os seus rios, com os seus lagos. Eu vi uma diversidade de peixes incríveis, correto? Um dos peixes, quando eu estava passando no rio, ele subiu à superfície como outros tantos. E esses peixes, mas propriamente esse peixe, falando dele, quando ele subiu à superfície do rio e eu passei a mão na cabeça dele, eu pude sentir a felicidade que ele tinha. Certo? E quando Octalioque, que é o tetepleriano, ele disse, se você quiser, você pode levar para o seu planeta esse peixe com você. Eu falei, de jeito nenhum, mas nem mesmo. Eu te agradeço, muito obrigado. Deixa ele ficar aqui. E ele sorriu. E eu senti, e sinto até nesse momento que eu falo com vocês, a paz dos tepetelerianos. É até engraçado a palavra, né? Tepetelerianos. Mas é assim que se pronuncia. Entre as confederações galácticas, eles são conhecidos assim. E quando a gente pronuncia, a língua da gente enrola mesmo, é normal. Mas enfim, os animais, pelo campo de energia, de essência vibracional de cada indivíduo, fez parte e faz parte da criação e da expansão da própria consciência animal.
Não existe ferocidade nos animais desses planetas, dos quais eu passei. Como também no passado, não existia a ferocidade dos animais em relação aos Raiazins. Até mesmo quando os pleidianos híbridos reptilianos chegaram aqui, eles não encontraram ferocidade nos animais, na criação. Mas devido à atrocidade da consciência e à projeção de ruindade na expansão atmosférica, fez com que toda a criação também se corrompesse. Por isso existe a ferocidade nos animais. E ali, junto com eles, eu conheci as suas moradias. Eles moram em casas que são, na verdade, domos de vidros. E quando eu perguntei a um deles por que esse tipo de domo de vidro, eles disseram assim que nesse planeta há noite. E eles gostam de ficar contando as estrelas, ainda que eles possam ir até as estrelas. E ali, gente, quando eu tive a experiência do anoitecer, a configuração estelar é diferente. Você vê as estrelas mais próximas, você vê as luas tão acesas, mas tão acesas, que mesmo sendo noite, parece ali um fim de tarde, como se fosse um breve crepúsculo, mas é noite. E com a rotação do corpo planetário, faz com que a energia do Sol, ao projetar nas luas, se torne um pouco opaca. E há aquela breve escuridão, depois começa a se acender novamente. E vem o dia. E cada um trabalha ali na sua função. Não existe uma moeda de troca. Não existe escassez de alimento. Todas as civilizações que conheci, todas elas, se alimentam de frutas e de vegetais, correto? As civilizações que estão muito mais evoluídas, como é o caso de Agnichet, que já está beirando a milésima dimensão ou densidade de desenvolvimento, eles não comem, eles se alimentam da energia que é transferida dos criadores para eles. Mas por que há o alimento ali? Porque as árvores são frutíferas e prosperam. E para aquele que o visita, eles dão o de comer, justamente para a pessoa entender e experimentar como era antes da não necessidade de se alimentar, quando eles se alimentavam para nutrir o corpo biológico deles, como era e como é o apetite e a degustação do sabor dos alimentos. Os teptelerianos, eles se alimentam normalmente. E as frutas, elas variam de 15 até 50 centímetros de comprimento. E são frutas que você pega na hora no pé, na árvore, no galho, e você come e vai comendo. É como se você pegasse um mamão muito maduro e nem descascasse ele, comesse ele inteiro. Mas sem aquela... Como eu vou dizer aqui na palavra aqui para você entender, para você que gosta de cozinhar, você vai entender. Isso, sem aquele gosto cítrico, né? Então, se você come o mamão, quando você está no finalzinho do mamão e você raspa ali a casca, você sente um pouco a acidez, né? Então é meio cítrico por causa da substância da casca do mamão. Mas imagina aquele mamão que você pode ingeri-lo inteiro, lembrando que todas as frutas desses corpos planetários, elas têm somente uma semente.
correto? Uma semente. Mas quando você tira a fruta da galha, né, da árvore, e você volta lá no outro dia, já tem outra fruta, pequena, aproximadamente de 5 centímetros. Quando você volta depois, ela já está maior. Ou seja, em menos de 3 a 4 dias, no cálculo de espaço e tempo deles, as frutas, elas crescem e amadurecem. E o engraçado é que as árvores, elas deixam de existir por causa da velhice. Lá ninguém tem a necessidade de cortar a árvore. Certo? Aí você me pergunta, poxa Henrique, então quer dizer que os teptelerianos, eles vão no banheiro? Sim. Certo? Como são uma civilização que está em um desenvolvimento de um patamar diferenciado, né, eles têm a necessidade de transferir, né, o suprimento biológico que se transforma em fezes em algum lugar. Correto? Diferente de outras civilizações que estão no patamar muito mais evoluído e que não tem mais essa necessidade quando estão se alimentando. Lembra que eu falei para vocês que as frutas e os vegetais que são ingeridos, eles se tornam a energia pelo próprio corpo? Isso vai de corpo biológico para corpo biológico. Então, tem civilizações que estão na mesma evolução dimensional ou de densidade e que se alimentam e não vão ao banheiro porque não tem necessidade. Aquele alimento se transforma em energia. Já o caso dos teptelerianos, eles têm necessidade de ir no banheiro, principalmente aqueles que receberam um corpo biológico criado em laboratório. Deu para vocês entenderem? Já aqueles que nasceram por uma concepção sexual e tem ali a centelha inicial de vida, que é o fragmento virgem que eu falo para vocês, já falei no início do meu trabalho, né? Eles não têm a necessidade de ir ao banheiro, correto? Os que nascem biologicamente falando, eles não têm a necessidade quando se alimentam de ir ao banheiro. Já aqueles que estão com as suas consciências em um corpo reciclado, vamos dizer assim, eles já vão ao banheiro por causa da metamorfose biológica e celular. Porque o corpo já não é aquele corpo da essência biológica pura, que é a concepção do nascimento através da coabitação sexual, mas sim um corpo projetado biologicamente, cientificamente, com a separação de certas células para que se dê a clonagem perfeita do corpo que antes ele possuía, que apesar de ter a mesma semelhança física, se torna um pouco diferente na questão da textura molecular. Deu para vocês entenderem agora? Então é desse jeito que funciona. Então, pessoal, no próximo vídeo eu continuo falando dos teptelerianos de Alor, correto? E tirando algumas dúvidas. Então, no próximo vídeo de sexta-feira eu vou terminar de falar dos teptelerianos e ali eu dou alguns pareceres, vamos dizer assim, em relação à dúvida de algumas pessoas. Hoje mesmo, pela manhã, uma grande amiga minha, que foi uma das pessoas que me conheceu quando nos reunimos, né, no Parque Ecológico em Belo Horizonte, ali na Lagoa da Pampulha, ela hoje de manhã me falou sobre um sonho que ela teve. Não é um sonho comigo, mas um sonho que muitas pessoas têm. E no próximo vídeo de sexta-feira eu vou tratar desse assunto, que já me foi perguntado diversas vezes, e como é muita informação que eu tenho para passar para vocês, tem coisa que às vezes eu esqueço de falar, né? Por isso eu falei para vocês, lá no grupo, me perguntem as coisas por lá, porque a sua pergunta é uma pergunta que vai tirar a dúvida de muitos. Então, se você for no meu inbox, eu não estou lendo as mensagens do meu inbox, eu estou excluindo tudo. Mas se você me pergunta lá no nosso grupo, que é meu e é de você também, a sua pergunta é a dúvida de muitos e eu vou responder.
correto? Eu vou responder a sua dúvida, tá? Agora, em relação aos dados científicos, que foi o início dessa resenha que nós estamos tendo aqui hoje, eu não vou me preocupar em responder não, tá? Não que o Miguel seja melhor do que vocês, nada a ver. É porque ele queria uma resposta em relação a certas coisas que ele julgou que as civilizações das quais eu tenho contato, que são as nossas famílias estelares, eu poderia dar a ele. Então, do jeito que ele pediu foi feito, tá? E eu não vou passar mais por esse processo para adquirir esse tipo de entendimento só para atender à vontade de alguns não, ok? Então, no próximo vídeo, que é o vídeo de sexta-feira, eu vou terminar de falar sobre os teptelerianos, correto? E depois de uns 20 minutinhos falando deles, para finalizar, para que vocês entendam, porque eu não quero que os vídeos fiquem grandes, tá? Eu automaticamente vou já responder essa questão do sonho, a questão do presságio, a questão de muitas coisas que são dúvidas de muitos, correto? Mas também ali no grupo ali, gente, não me fica fazendo ali muitas perguntas não, porque nem sempre eu vou conseguir responder a todos vocês, correto? Mas podem fazer, tá? Podem fazer, podem tirar as suas dúvidas, porque vocês têm todo o direito. E lembre-se, eu deixei postado lá para nós, e muitos de vocês concordaram. Bom, o que foi acordado ali? Imagina só, tudo aquilo que é postado durante a semana, que é de segunda a sexta-feira, eu sugeri a vocês e vocês aceitaram isso, e eu agradeço a vocês por isso. Vocês aceitaram que no sábado e no domingo, vocês têm que passar o maior tempo de vocês com a família de vocês, correto? Mas aqueles, né, que moram sozinhos, que são pessoas humanamente sozinhas na vida, mas aqueles mesmo que inclusive têm as suas famílias e tudo mais, mas querem ali estar adquirindo informações, eu sugeri a vocês, até mesmo você que me ouve aqui de uma maneira anônima pelo YouTube, pegue essas informações que eu estou dizendo a vocês e estudem, tá? Estudem, procurem saber tudo sobre a lei da atração, procurem saber tudo sobre o trabalho de outras pessoas, vocês têm total direito de saber, correto? Ah, Henrique, mas eu não acredito no fulano. Para mim não importa você não acreditar nele, como também não importa você acreditar ou não em mim, correto? Mas você não pode ficar devocionado demais a mim. Por quê? Porque você vai somente comer aquilo que eu estou te dando, e isso não é bom, porque será um alimento repetitivo. E existem outras fontes muito boas na internet. Eu não vou citar o nome, porque não me foi dado esse direito, certo? E como nós temos a internet, que é uma ferramenta de pesquisa extraordinária, pesquisem, aprendam, comprem livros, leiam, correto? E você que está ali no grupo e tem visto, né, as postagens que eu tenho feito ali, e de que outras pessoas também estão postando, quer ficar no grupo? Olhe lá, vai lá, bom, o que aconteceu segunda-feira? Tal, o que aconteceu na terça? Tal. Pegue aquilo, leia, tem muitos links ali que vão te enviar a outras páginas, olhe se aquela página é uma página que tem uma fonte verdadeira, copia e anexa no Google para que você tenha um material melhor, porque nem todas as informações que postam ali no grupo relacionado a temas diversos que vocês querem compartilhar, nem tudo aquilo ali é uma coisa verdadeira. Mas por que eu deixo entrar no grupo? Porque eu quero que vocês aprendam. Eu quero que vocês sejam autossuficientes na busca da informação. Lembrando sempre que eu falando aqui, eu estou contando a minha experiência que eu vivo e vivi com eles. É o meu mundo, é a minha experiência que eu estou compartilhando com vocês. E trazendo as informações que eles, não é de agora, já têm passado para a humanidade, mas muitos ocultaram esse entendimento. Correto?
Então, me vejam somente como uma pessoa que está contando a sua experiência e dividindo com vocês uma chave que vocês conseguem aí encontrar também na internet, como foi a referência do último vídeo que eu deixei para vocês, do livro O Segredo, que fala muito sobre a lei da atração, que na verdade foi um dos ensinamentos extraordinários que Arne Toliel deixou na Terra, como também Zamaniel, Mereconoab, Aká e outros mais. E no mais, pessoal, eu agradeço a vocês pela compreensão, espero que tenha entendido a minha mensagem. Quem não entendeu, vai entender, porque você é inteligente, você é sábio. E lembre-se, não fiquem devocionados a mim. Eu sou uma pessoa comum, como qualquer outra pessoa, queira você acreditar ou não. E o mesmo direito que eu tenho e tive de ir entre as estrelas e conhecer belíssimos corpos planetários e estar direto com as civilizações, você pode ter certeza absoluta, correto? Absoluta, que você goza do mesmo direito. No mais, um beijo enorme no teu coração, seja você mulher, homem, seja a sua opção sexual hétero ou homossexual. Te encontro na sexta-feira, gratidão por existir e gratidão por querer vencer na vida. Tchau.